Tivemos aí um ótimo fechamento semanal, bem acima da minha expectativa, só que calma, que ainda não é bull run. Não é um momento de mercado onde você sai comprando tudo a qualquer preço, porque o mercado ainda pode corrigir um pouco no curtíssimo prazo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e também onde que estão as oportunidades. Eu sempre venho aqui para estar te mostrando onde que a gente tem oportunidade de estar se expondo e as melhores formas para estar comprando aos poucos nesse momento, que é um momento de ter cautela. Não é porque ontem a gente teve uma valorização bem interessante que a gente vai sair comprando, porque essa valorização pode ser simplesmente um voo de galinha para voltar caindo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu quero estar te mostrando aqui onde que estão as oportunidades. E se você se interessa em vídeos assim, em estar recebendo vídeos assim todos os dias, se inscreve aí no canal, porque eu tô aqui de segunda a sábado para estar trazendo oportunidades aí para você, tá bom? E para te ajudar também da melhor forma para que você consiga surfar esse ciclo de alta. Então, vamos lá, eu quero estar te mostrando e estar te mostrando aqui onde que estão as oportunidades no mercado. Mas antes, eu preciso estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, no semanal principalmente. A gente teve ali um fechamento semanal excelente, na minha opinião foi um ótimo fechamento semanal, acima da minha expectativa, onde a gente teve a mesma coisa acontecendo aqui no fechamento da semana passada, como aconteceu aqui na semana do dia 19 de abril. A gente tinha o Bitcoin caindo muito nessa semana, onde logo depois a gente teve absorção perto do fechamento semanal e o preço do Bitcoin subiu e recuperou tudo, absorveu todas as vendas que a gente tinha sendo aplicado ao preço nesse momento aqui. A mesma coisa aconteceu na semana passada. A gente teve perto do fechamento uma absorção e entrando ali uma pressão compradora para segurar acima dessa região de suporte. O que é importante a gente estar observando nesse momento, que é o preço está segurando acima de suportes e não está perdendo suportes, porque se perde suportes a gente observa que a pressão compradora está diminuindo com o tempo. Só que no fechamento semanal a gente teve o contrário, a gente teve uma boa pressão compradora trazendo esse preço para cima de 62 mil dólares por unidade, tá bom? Só que como eu falei lá no começo, calma que nem tudo são flores. Aqui a gente tem alguns pontos negativos que a gente vai observar também que pode trazer o preço de novo para 60 mil dólares por unidade. E antes de falar sobre isso, que vai ser uma observação de curtíssimo prazo, a gente precisa observar o que aconteceu nessa semana. Veja aqui, na semana que a gente teve uma boa absorção, na semana seguinte a gente teve o preço voltando, tirando todo mundo nessa região de 60 mil, que acreditava que o preço ia ser alta infinita, para depois a gente ter a valorização. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui. A gente pode ter o preço tirando todo mundo que está acreditando que vai ser alta infinita, só depois ele dá continuidade no movimento, trazendo aí 2 semanas bem positivas para Bitcoin. Então, vamos observar esse mesmo padrão, essa mesma formação aqui, tá bom? E quando a gente vem para curtíssimo prazo, vamos procurar vestígios que mostrem que isso pode acontecer. Então, quando eu jogo aqui direto para o gráfico de 1 hora e busco por pontos de liquidez, vejo o que aconteceu. A maior liquidez que estava lá em cima em 65 desceu tudo para 61 e para 60 mil. Já mostra um vestígio para a gente que tem muita liquidez aqui embaixo que institucional pode tirar, pode buscar para depois dar continuidade no movimento da mesma forma que aconteceu naquela semana que mostrei para você anteriormente. Então, a gente já tem o nosso primeiro vestígio aqui. Segundo vestígio, se a gente tem o rompimento de uma resistência para uma valorização, precisamos de pressão compradora contínua para continuar esse movimento de alta. E quando a gente vem observar volume, olha como que está o volume está baixo ainda. A gente tem um volume de 22 milhões, 22 bilhões na verdade. Só que um volume de 22 bilhões é um volume baixo para uma continuação e para um possível rompimento de resistência. Mostra para a gente que a probabilidade de uma manipulação nesse momento é muito grande. Existe a possibilidade e existe uma maior facilidade de manipulação no gráfico nesse momento, porque a gente não tem tanto volume. Quanto menor o volume, quanto menos pessoas comprando, quanto menos pessoas negociando, mais fácil fica para o ativo ser manipulado, porque a liquidez acaba sendo menos e não requer uma grande quantidade de dinheiro para uma grande manipulação. Então, no Bitcoin, eu não descarto a possibilidade de uma manipulação institucional trazer o preço para 60 mil de novo para depois continuar subindo. Outro vestígio importante aqui que a gente precisa ficar de olho.
a gente teve o rompimento da nossa linha de tendência de baixa e o preço ele não voltou para tocar nessa linha de tendência de baixa para utilizar como suporte ou caracterizar o que a gente chama de pullback. Então ele não fez um pullback, geralmente eu observo o pullback em times menores, porque ele costuma voltar em times menores, como por exemplo, a gente está observando no gráfico diário, ele rompeu, foi direto e não voltou no gráfico diário. Só que quando você olha no 4 horas, ele formou um pullback no 4 horas. Quando não forma no 4 horas, ele forma no 1 hora. Só que veja que ele não formou no 1 hora, no 4 horas, no diário, no semanal. Ele não formou pullback ainda. Então ele pode voltar aqui até mesmo para um pullback, para um reteste. Isso pode acontecer também, é mais um vestígio que mostra que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 60 mil dólares por unidade de novo. 60 a 61 mil dólares. Só que eu não vou afirmar isso, que o Bitcoin vai voltar, porque a gente trabalha sempre com as duas possibilidades. Eu vou mostrar aqui para você o que fazer mediante essas possibilidades. Porque assim que eu acabar esse vídeo, o Bitcoin pode simplesmente ir para 71. Pode sair uma notícia que a gente não espera para mercado cripto e o preço simplesmente explodir. Então, acontecem informações adversas aqui no preço de qualquer ativo, desde mercado tradicional a mercado cripto, que pode trazer uma volatilidade ali que a gente não espera. Sempre acontece isso, desde volatilidade negativa como volatilidade bem positiva. Então, a gente vai observar os dois pontos, os dois lados e ver o que fazer. Então, eu te falei que primeiro existe a possibilidade de voltar para 60 mil, mas o que fazer se o preço voltar para 60 mil? Olha só, é bem simples saber o que fazer. O que aconteceu na semana, quando a gente vai observar no semanal, que isso aconteceu, que houve essa mesma característica, o preço voltou para 60 mil, 60.800. Logo depois, a gente teve na semana seguinte uma semana de muita valorização e depois mais uma semana de muita valorização. Então, isso não foi algo para a gente se desesperar ou ficar com medo. Foi uma oportunidade para a gente colocar mais criptomoedas na carteira. Então, isso daqui vai ser muito importante a gente estar observando, porque se acontecer, não vai ser algo ruim, mas sim uma oportunidade. Outra coisa importante também, te falei que aqui seria uma região onde institucional iria vir buscar a liquidez. Tirando essa liquidez aqui, a liquidez vai lá para cima, para 65 mil de novo. Então ele pode só vir, tocar aqui, tirar todo mundo nessa região de liquidez e depois a liquidez vai lá para cima, mostrando que de fato existe a possibilidade de voltar a subir, até mesmo para buscar as regiões de liquidez que a partir de então vai estar em 65, 66, 67 mil. Outra coisa importante, vai ser uma região de reteste, uma região de pullback nessa linha de tendência de alta. Então, tudo aqui mostra para a gente que, mesmo que caia até 60 mil, 61 mil dólares por unidade, a gente vai ter oportunidade de compra. Só que não é oportunidade de compra só para spot, a gente vai ter oportunidade de compra para trade, a gente vai ter oportunidade de compra para position, para swing trade, oportunidade de compra para levar uma operação por um tempo maior. Faz algumas semanas que estou falando aqui para vocês sobre position trade, sobre swing trade, porque o mercado muito em breve pode dar uma pernada de alta, por mais que ele caia um pouco, mas ele pode dar uma pernada de alta logo depois, e quem está posicionado vai conseguir fazer um bom lucro no curto prazo, no médio prazo. Então é importante você estar observando isso também. Por isso que faz algumas semanas que estou mostrando isso daqui para vocês, tá bom? Então, se acontecer de voltar para 61, já sabemos o que fazer. Só que como eu falei anteriormente para você, existe a possibilidade do preço simplesmente explodir, sair uma informação adversa e ele só subir para 71. O que a gente vai observar nesse momento, que vai caracterizar essa informação adversa ou essa valorização que a gente não espera, o rompimento desse topo aqui em 63 mil dólares por unidade. A gente teve o preço subindo, chegou em 63, ele parou. Por que parou? Porque chegou aqui e não tinha mais pressão compradora para dar continuidade, porque chegou aqui, surgiu uma pressão vendedora ainda maior. Então, a partir do momento que ele romper, ele começar a subir a partir de agora, por exemplo, e romper 63, ele vai mostrar que a pressão compradora desse momento aqui é superior a pressão compradora que trouxe ele até 73. Vai mostrar que a pressão vendedora é inferior à pressão vendedora que fez ele segurar em 63. Então a gente vai observar o rompimento desse topo aqui para uma informação adversa se caso ele comece a subir. Por que eu passo as duas probabilidades aqui para você o que fazer? Porque eu não estou aqui no YouTube 24 horas para estar mostrando isso daqui para você. Então, você já sabe o que você pode fazer independente da direção. Subiu acima de 63, você já tem o que fazer, já sabe o que fazer, quais medidas tomar, onde está se precavendo, o que dá para você estar fazendo e se voltar para 60 mil também.
tá bom? Então você faz essas anotações, marca aí no seu gráfico, porque você já vai saber o que fazer, independente da direção. É como eu falo aqui para você, não importa a gente saber direção, não importa a gente saber ou acertar uma direção em que o gráfico vai, mas o que importa aqui é saber o que fazer, independente se é alta, se é baixa, independente de direção. O que importa é você saber o que fazer, porque do que adianta eu passar uma análise aqui e acertar. Por exemplo, eu acredito que o preço vai para 71. Acertei a direção, porque é tudo probabilidade e estatística, nunca existe 100% de certeza para nada. Acertei a direção. Só que o que eu fiz mesmo acertando essa direção? Não fiz nada. Então não adianta eu acertar uma direção. O que importa aqui é saber o que fazer, independente se está subindo ou se está caindo, tá bom? Então rompeu 63.700, a gente demarca como está surgindo pressão compradora, o preço vai continuar subindo. Outra coisa importante aqui é observar o volume. Volume 22 bilhões. Para que a gente tenha o rompimento de 63, a gente precisa de mais de 22 bilhões. Você concorda comigo? Porque 22 bilhões foi o suficiente para chegar só até 63. Então, para romper 63, você concorda comigo que a gente precisa de mais volume? A gente precisa de mais pessoas comprando? Que é isso que move o preço? São pessoas comprando constante e continuamente agredindo o book para fazer o preço subir. Então, a gente vai observar volume também. E volume mostra para a gente aqui se existe uma possibilidade de manipulação ou não. Já ensinei isso aqui para vocês, como observar o volume para não cair em manipulação. Porque institucional consegue manipular o preço, mas o volume é impossível manipular, tá bom? Então, a gente vai observar volume. Essas são as duas oportunidades aqui para Bitcoin, para quem está de olho em Bitcoin e quer estar se expondo em Bitcoin. Trade, montagem de carteira, position trade, qualquer coisa que seja. Essas são as oportunidades. Só que, na minha opinião, as melhores oportunidades agora estão nas altcoins, por dois motivos. Primeiro, que o Bitcoin está perdendo dominância. Veja como a dominância do Bitcoin está caindo. A qualquer momento, o Bitcoin vai romper esse canal aqui e quando isso acontecer, o Bitcoin vai ficar estagnado enquanto a gente vai ter o Bitcoin subindo 50%, 60%. Vai iniciar a altcoin season. Faz muito tempo que falo sobre isso aqui, parece ser até repetitivo e nunca chega, mas isso vai acontecer. E você precisa estar preparado para quando isso acontecer, porque ele não vai te contar, olha, vai acontecer na próxima semana, vai acontecer amanhã, vai acontecer da noite para o dia, pessoal, vai pegar todo mundo de surpresa. Quem estiver preparado vai fazer dinheiro. Quem não estiver preparado não vai conseguir aproveitar as oportunidades, porque é muito rápido. E para quem está chegando no mercado aqui, vai ter essa experiência, vai saber como é rápido quando inicia uma altcoin season. As altcoins simplesmente sobe, todo mundo fica esperando correção, só que não corrige. É só valorização, tá bom? Então se prepara porque a qualquer momento isso pode acontecer. Só falta o rompimento desse canal e a queda da dominância de Bitcoin até 58. Ah, Luiz, mas você acredita que pode cair dessa forma, de uma forma tão abrupta assim? Olha o que aconteceu em momentos passados. Só queda. Aí você vai falar assim, ah, mas isso daí foi em bear marketing. Isso já aconteceu em bull marketing também. Em momentos em que o preço do Bitcoin estava subindo muito, só que a dominância despencando. E as altcoins simplesmente subindo bem mais que o Bitcoin. Então, oportunidade também nas altcoins. Uma altcoin que faz alguns dias que eu estou passando aqui para vocês, que está proporcionando boas oportunidades, além de algumas altcoins pequenas, só que eu estou evitando um pouco de falar de altcoins pequenas, tá? Mas altcoin grande, uma altcoin com muita liquidez, uma altcoin com um bom projeto, que eu estou vendo um trabalho muito interessante aí sobre marketing e trabalho técnico também, trazendo novas atualizações para o projeto, que pode acabar saindo aí o DOT 2.0, que vai trazer algumas novidades e com isso a gente pode ter o DOT subindo um pouco mais também com a atualização aí do DOT, do projeto DOT, tá? E quando a gente vai observar graficamente, está bem interessante. Faz algumas semanas que eu estou falando do DOT e quando o DOT começa a subir, talvez o DOT não te espere. Não espere você fazer a sua compra para depois ele continuar subindo, tá? Uma coisa importante é que isso não é recomendação de investimento. Isso é para você que está querendo ter esse ativo em carteira e para você que quer uma altcoin para estar estudando. Você precisa fazer o seu estudo. Você precisa entender sobre gestão de risco, você precisa entender sobre o que você está comprando para que daí você faça a sua compra, tá bom? Então estuda aí porque o DOT pode estar proporcionando oportunidade. E um detalhe importante é que no semanal ele pode estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido para possivelmente a gente ter valorizações até as próximas resistências em 20, 23, 24 dólares por unidade, tá bom?
Enfim, é isso. Essas são as oportunidades que eu tô de olho nesse momento. Para quem me acompanha mais tempo, sabe que o DOT eu já tô comprando, DOT já tem algumas exposições. Bitcoin eu tô de olho também, porque o Bitcoin vai acabar influenciando nas altcoins, então acaba sendo oportunidade aqueles pontos de compra, não necessariamente para Bitcoin, mas diretamente nas altcoins. Então, essas são as oportunidades que eu tô de olho e essas são as oportunidades para você também estar acompanhando aí pro decorrer dessa semana, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.